Então, irmãs, nós temos estado a estudar nestes últimos meses questões de comparação. Já comparámos pesos, já comparámos velocidades e hoje vamos passar à ação. É isso o título da nossa apresentação, porque hoje vamos comparar dois verbos, duas ações que nós temos que fazer. Temos que fazer uma coisa e temos que fazer a outra. Antes de eu vos dizer o que é, eu queria que nós víssemos este versículo. Paulo, podes só baixar aqui a luz um bocadinho? Não sei se... para ler melhor. Vê-se? Vê-se bem? Sim. Depois pode haver outros que não... Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Estamos a falar de irmãos, crentes. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Estamos a falar de crentes, certo? E um crente pode ser endurecido pelo engano do pecado. E por isso há bocadinho eu falava da importância de nós vermos o peso do pecado e vermos a feiura do pecado e vermos as consequências do pecado, porque isso faz com que a graça brilhe muito mais. E eu, como crente, às vezes há muitos anos, posso ser endurecido pelo engano do pecado. E há coisas erradas que eu deixo de achar que são erradas, há coisas que eu faço já há tanto tempo que eu acho que já é normal, e eu tenho que sempre aprimorar o meu coração segundo as Escrituras. Está bem, irmãs? O que é certo, o que é errado, segundo as Escrituras, para que o engano do pecado não me endureça, porque mentiras todas nós acreditamos. Então nós temos que nos premiar na palavra de Deus para não sermos levadas por nada disso. Nós, quando somos salvos e a queremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, acontece algo maravilhoso, que é já não temos a condenação do pecado. Essa é a parte maravilhosa de que já não há o peso do pecado, já não há o medo da morte. O Senhor Jesus já pagou pelos nossos pecados todos. A passagem de Colossenses, nós estamos a estudar o capítulo 2, fala exatamente isso. Esta versão diz de uma maneira muito interessante: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Esta frase vale ouro. Todos os nossos pecados. E cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Nós tínhamos uma dívida com nossas acusações todas e foi paga. E foi arriscada, como a nossa versão diz. E isso aconteceu na cruz, isso aconteceu quando nós acreditamos no Senhor Jesus, e eu devo celebrar isto e alegrar-me todos os dias quando eu oro, e por isso eu oro em nome do Senhor Jesus, eu devo-me alegrar com isto. Todos os meus pecados foram perdoados, e hoje não há condenação para mim. Aleluia! Isso já é motivo de uma oração permanente. Mas eu não posso esquecer que eu agora não sou imune ao pecado. Eu vivo neste mundo. Este mundo está decaído, este mundo está com pecado, e eu não tenho defesas contra ele. O pecado pode-me afligir. E a prova disso é aquela passagem que lemos há bocadinho de Hebreus. Endurecer o nosso coração. Não sou imune ao pecado. E é importante nós não nos esquecermos disso. Parece que eu estou a dizer o beabá do cristianismo, mas é tão básico e mesmo assim nós tantas vezes caímos neste erro de nós não darmos a atenção devida ao pecado. E a Bíblia fala tantas vezes do pecado. O Senhor Jesus fala tantas vezes do pecado. O apóstolo Paulo fala tantas vezes explicitamente acerca do pecado. E especificamente acerca do pecado. E isto é pecado, isto é errado. Olha, a passagem que lemos há bocadinho, primeiro aos Tessalonicenses, disse bem o que era pecado. É a imoralidade sexual. E explicou os contornos disso. Está tão claro. Eu só não vejo se eu não quero ver. E quão triste é, irmãs, que nós somos filhas do rei por direito e podemos viver que nem umas mendigas e que nem umas pobres na prática, porque não nos aprimoramos de tudo aquilo que esta salvação plena tem para nos dar.
E então esta introdução vai nos levar então agora ao tema que eu queria falar com vocês muito rapidamente esta tarde, que é acerca de roupa. Olha assim, ficou feminino agora, né? Vamos falar de moda. Acerca de roupa. Eu tenho a certeza que vocês todas e eu já mudámos de estilos e de modos de vestir ao longo dos anos, e há provas de fotografias constrangedoras de escolhas que fizemos que hoje questionaríamos, como é que eu vesti este vestido, como é que eu vesti este... E as fotografias não nos fazem esquecer, mas muito pior do que vestir fora de moda ou vestir alguma roupa questionável, de bom gosto, é nós vestirmos coisas que Deus diz para nós despirmos. Por isso é que vamos falar de roupa, porque os dois verbos que nós vamos estudar é despir e vestir. A Bíblia fala disso. Fala que há coisas que eu tenho que despir e fala que há coisas que eu tenho que vestir. E eu tenho que despir estas roupas antigas do pecado. Eu tenho que despir estas roupas que cheiram a podre. Estas roupas imundas da velha natureza, das obras da carne. E eu tenho que vestir estas novas que são o fruto do Espírito. E essas qualidades que Deus me capacita hoje a poder ter, quando eu naturalmente não as teria. Então é este despir e vestir que é muito importante. E nós temos de saber o que é que Deus quer que nós tiramos e o que é que Deus quer que nós ponhamos. Esta ideia de trocar de roupa não é só no Novo Testamento que aparece. Paulo fala deles algumas vezes, mas no Velho Testamento também aparece. Olha, um versículo, exemplo disso é esta de Isaías. Vou ler daqui. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como o noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com os seus juízos. Deus deu-me roupas de salvação. É então interessante como uma questão espiritual é posta nesta imagem de roupa para ser mais fácil nós percebermos. Deus deu-me roupa de salvação. Ok. E se eu vos disser que Deus também se veste? Vocês sabiam que Deus também se veste? A Bíblia fala. Olha o que é que o salmista dizia. Eu vou-vos ler, não tenho aqui no PowerPoint. No Salmo 104:1 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Deus está vestido. A roupa é importante. E o Salmo 93:1 diz: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O Senhor está vestido de majestade. A roupa quer dizer alguma coisa, é importante. É sinal de posição e é sinal de destaque. E Deus está vestido com essas qualidades e quer que nós também tenhamos uma roupa especial para também mostrarmos que somos filhas dele. Então vamos ver essa passagem que fala do vestir e do despir, rapidamente abrir em Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17... Efésios 4. Colossenses 3 tem uma passagem muito similar a esta, e eu gostava até muito, se tivéssemos tempo, líamos as duas, mas vou ter que sacrificar Colossenses. Venham ao estudo bíblico, quando a gente chegar ao capítulo 3, vocês leem. Efésios 4, versículo 17. Estamos lá todas? 4, 17? E vamos ler estes versículos até ao fim, até ao 32, como dança metida, está bem? Todas rápidas em andamento, certo? Efésios 4, 17. Não estão... Olha, eu vou ler então, assim eu vou ler de rajada, ok? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojais do velho homem,
e que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que também tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojais, e esta versão que eu vos vou ler fala de quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes, daí o despir e o vestir, do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos, a serdes renovados na vossa maneira de raciocinar, gostando disto, e a vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Despir o velho homem e vestir esta nova natureza. É isto que a passagem no original diz. A nossa versão diz despojar, mas no original a ideia é despir, é tirar fora, é abandonar. É tirar uma roupa e não é lavá-la e guardá-la, é tirar uma roupa e queimá-la, deitá-la fora, não poder reutilizar de tão imprópria que ela é, e agora vestir depois estas novas que é-nos dada a quando da salvação. E começa esta mudança de roupa por esta palavra aqui do raciocinar. É na cabeça, é no pensamento. Eu só vou conseguir mudar as minhas roupas, eu só vou conseguir mudar a minha atitude, eu só vou conseguir mudar até a minha maneira de ser. Sim, porque eu tenho uma maneira de ser que está errada em muitas coisas, e só vou conseguir melhorá-la se eu tiver atenção ao que eu penso e ao que eu tenho conhecimento. Porque se eu não conhecer isto, que é a Bíblia, a minha mente não vai mudar. Não é o que Romanos 12:2 diz. Renovar o vosso entendimento para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenho que renovar o meu pensamento. E se eu não renovar o meu pensamento com as coisas que são lá do alto, eu vou continuar na mesma. Mas o que diz ali, a serdes renovados no vosso raciocinar e a vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidades provenientes da onde? Da verdade. O que é a verdade? Bíblia. Só há uma maneira de encontrar a verdade e uma fonte da verdade, é a Bíblia. Se eu não conheço a Bíblia, eu não vou poder renovar os meus pensamentos e, por consequente, vou andar com essas roupas que, pior do que fora de moda, são feias, são más, são imundas, impróprias para uma filha de Deus. Eu tenho que renovar a minha mente. E depois ele vai explicar isto melhor. Há uma passagem, como eu vos disse, de Colossenses 3, que fala muito, uma linguagem muito semelhante a esta, de Efésios, que diz isto: e vos revestir do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquilo que o criou. Para o conhecimento, eu tenho que conhecer. E por isso eu não me canso de bater nesta tecla de que nós mulheres temos que estudar a Bíblia e ponto. Não tem a ver com ser homem, ser mulher, com seus dons aqui na igreja. Tem a ver com crente. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ter convicções bíblicas. Eu preciso perceber doutrina. Essa palavra que parece que é um palavrão e não é. Porque se eu não perceber essas coisas, se eu não perceber quem Deus é e o que é que a Bíblia fala acerca dele, eu não vou conseguir renovar a minha mente. E não vou conseguir mudar estas roupas que custam a largar. Que estão entranhadas, que já estão em mim, mas eu tenho que as largar. E isto é uma escolha que eu tenho que fazer consciente. Quem é que manda nos vossos pensamentos? São
São vocês. Se vocês disserem assim, para de pensar nisto. Paro. Não penses isso dessa pessoa, não penses isto dessa situação. Espera, não te precipites. Somos nós que mandamos na nossa mente. Nós temos que aprender a controlar esta maluquice que às vezes passa-se aqui, porque da cabeça passa para o coração e depois passa para a ação. Eu pensei uma coisa, aquela pessoa fez-me aquilo. Depois eu começo a ter sentimentos maus contra aquela pessoa. E depois eu vou dizer uma palavra má àquela pessoa. Começou aqui. É aqui que eu tenho que parar. É aqui que eu tenho que travar. É aqui que eu tenho que renovar. Para ganhar esta nova roupa, esta nova maneira de viver. Tem que ser consciente, tem que ser diariamente, irmãs. Não é ao domingo, não é ao culto de mulheres. Todos os dias eu tenho que fazer isto. E sabem o que é que a Bíblia nos fala? Que dá-nos tanto ânimo. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior, esta carcaça, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que assim seja, irmãs. Que eu todos os dias esteja mais bonita por dentro. Que eu hoje estou mais do que ontem, mas ainda estou menos do que amanhã. Sempre a melhorar. Não era aquilo que Paulo dizia aos Tessalonicenses, sempre mais, sempre progredir mais, sempre mais. Sempre. Todos os dias. Cá fora a gente começa com dores e começa com dificuldades, já não vejo bem, já não ouço bem, já não tenho cheiro, às vezes já não me sabe bem a comida, estou perdendo qualidades. Mas cá dentro, sempre mais. Até o último dia, até o último suspiro. Que assim seja. E então a palavra de Deus não pode ser posta de parte para eu conseguir esta renovação no espírito da nossa mente ou no nosso raciocinar. Então uma das primeiras coisas que Paulo vai destacar, que eu tenho que largar porque é errado, é a mentira. Diz aí no versículo 25 da passagem de Efésios 4. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentira é tudo que é falso e tudo que não é verdadeiro. Mas se eu contar uma coisa que é 99% verdade e 1% mentira, é o quê? É mentira. Não é? Não me interessa que metade da história estava certa e foi muito exata. Se eu meti lá uns pormenorzinhos para eu ficar bem na fotografia, se eu omitia algumas coisas porque não ficava bem na fotografia, eu estou a dizer uma mentira. E todas nós temos facilidade em mentir. Todas. Até às vezes para nós próprias. A mentira é muito séria, irmãs. E destas coisas que Paulo vai falar, eu acho que nenhuma de nós pode se pôr assim, ai não, esse pecado eu estou à vontade. Não, esse eu nunca pego. Pecamos de maneiras deturpadas, de maneiras disfarçadas, mas a mentira está presente. E nós temos que ter noção disso. Nós, quando fizemos aquele estudo, as mentiras que as mulheres acreditam é verdade que a liberta, nós percebemos como nós temos uma tendência natural para as mentiras. E compramos mentiras e depois dizemos que aquilo é verdade. Então tem que ser sempre a Bíblia a lavar-me. Tem que ser esta água que purifica e diz, não, isto é mentira, larga isso. Desde coisas que eu acredito acerca de mim, coisas que eu acredito acerca dos outros, coisas que eu acredito acerca de Deus, que podem ser mentira. Se eu não estudar a fonte correta, eu posso beber de coisas que me dão a ideia de um Deus errado, que não é bíblico. Então, mentira é uma coisa muito séria e tem que ser só com a Bíblia que nós podemos perceber o que é verdade e o que é mentira. Esta passagem, falar a verdade cada um com o seu próximo, é um versículo que Paulo está a citar do Velho Testamento. Só para uma questão de referência, é Zacarias 8,16, diz mesmo isto, falar a verdade com o seu próximo. Ou seja, Paulo estava a citar um versículo da Bíblia, do Velho Testamento, como indicação para os crentes hoje. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, somos família, somos o mesmo corpo. Vamos mentir, isso seria terrível. Não há nada que mine mais a confiança de alguém do que uma mentira. Posso confiar muito naquela pessoa, mas se eu descobrir que ela me mentiu, eu começo a questionar tudo o que ela me disse até então. E tudo o que vai dizer a seguir, não é? Se ela mentiu uma vez, pode mentir outra vez. Que nós tínhamos um exemplo nisso também. A seguir ele fala da ira. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irar-vos é também uma coisa tramada, irmãs. Porque explosõezinhas todas temos de alguma maneira. Chliques, sabe? Aqueles chliques que nós mulheres passamos, aquilo é uma explosão,
estilhaços por vários sítios e depois passou-nos. Depois já nos sentimos melhor. A ira não é uma coisa própria de ninguém. E como é que nós podemos... Nós não temos que ser passivas e indiferentes a tudo, até porque há coisas que devem nos irar, revoltar, indignar. Mas nós temos que ser sábias no alvo e na duração. É isso que esta passagem está a dizer. O alvo, eu nunca tenho que mirar contra ninguém, mas contra o que a pessoa fez. É contra o pecado e não contra o pecador. Porque assim eu vou ganhar ódio e raiva a alguém e não. Eu não vou gostar e eu estou indignada com o que a pessoa fez. Olha, a mentira. A pessoa mentiu, está errado o que a pessoa fez, mas eu não vou mirar com a pessoa. Vou mirar com o que ela fez. É diferente. E a duração é muito importante. E muito importante também é porque é que logo a seguir ele falar isto da ira, fala, não deixe lugar ao diabo. Porque o diabo, a gente deixa a porta aberta quando a gente ira-se mais do que devia. E fica mesmo a porta aberta para ele meter o pé e aproveitar-se disso. Aqui esta passagem quando fala de não deixar o sol se pôr, eu tenho aqui um versículo que eu vou ler. É a mesma coisa, mas isto é passagens do Salmo que Paulo também citou aqui na passagem. Se consegue ler. Boa. Eu vou ler. A versão King James do versículo 26 diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Quando há uma coisa que aconteceu hoje, eu tenho que lidar e processar e digerir isso até o dia acabar. Eu não posso me deitar com isto por resolver. Não posso. E isso quer em relacionamentos com alguém, e marido e mulher então ainda mais grave, mas pais, filhos, irmãos, o que for. A coisa tem que ficar resolvida no dia. Porque se eu vou transportar isso para o dia a seguir, já passou a duração a mais e já estou a dar lugar ao diabo. Os assuntos têm que ser resolvidos na hora. Às vezes há coisas que não são para nos irarmos e nós é que nos irarmos. Às vezes há coisas que é para nos irarmos, que nós devíamos irarmos e nós não nos iramos. E tem que ser o Espírito a dar-nos essa indicação de quando eu devo... Mas, acima de tudo, contra o pecado, é óbvio que sim. Mas tem que ficar a coisa resolvida. E mesmo que a outra pessoa não ceda, mesmo que haja discussão, mesmo que fique constrangedor, eu tenho que saber perdoar. Porque se eu levo isto para a cama, no outro dia aquilo vai crescer pior. Vai crescer pior. E depois imagina que é dias e dias aquilo comigo, sempre a crescer e sempre a dar lugar ao diabo. Eu não sei de vocês, mas eu não quero dar nenhum lugarzinho a ele. Não quero dar. O lugar aqui não é ele entrar em nós porque nós sabemos que somos selados com o Espírito Santo. O lugar aqui é ele prejudicar-nos, eliminar o nosso coração, as nossas ideias, os nossos sentimentos com o mal. E cada vez que eu dou uma mentira, que ele é o pai da mentira, eu iro-me, eu furto ou eu digo alguma palavra errada, porque é isso que está aqui no contexto, eu dou lugar ao diabo. Eu dou uma alavanca ao diabo. Sabem um baú que está todo fechadinho e aqueles pés de cabra para se abrir? Eu dou um pé de cabra ao diabo. Para ele meter lá e abrir. E abrir fosses, e abrir brechas em relacionamentos. E às vezes brechas, parece que aquilo nunca mais vai ficar igual. De tão grave que houve ali por causa da ira. Porque um disse, o outro fez, ele disse-me aquilo e nunca mais vou esquecer. Nós temos de saber perdoar, irmãs, saber perdoar. E resolver no próprio dia. Isto tem prazo de validade. A Bíblia diz-nos, a ira tem prazo de validade. Não pode ser eternamente. E há pessoas que ficam amargas, azedas, para sempre. Por causa de uma coisa que não ficou resolvida na altura. E que se é resolvida na altura, ficava assim pequenininha. Mas porque não... Agora já é uma ponte que foi queimada, é um rio e já não há como passar. Atenção à ira, atenção a quem é nós dirigimos a ira, ao pecado e não ao pecador, e à duração dela. No dia tem que ficar resolvido. E se a briga foi às 23h59,
Antes da meia-noite a coisa tem ficado resolvida. No dia, está bem? Porque senão vai haver consequências e vamos dar lugar ao inimigo. A seguir na lista ele fala do furtar, certo? Do roubar, uma palavra um bocadinho mais forte. E fala da questão porque é que nós devemos trabalhar. Aquilo que há bocadinho falávamos de que para nós ajudarmos os descrentes. O que furto, não furte mais, antes trabalho, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. É essa a razão por que nós trabalhamos, para suprir as nossas necessidades e as dos outros. E furtar aqui pode ser furtar, roubar coisas, mas eu gostava que vocês pensassem neste pensamento que me veio quando estava a estudar esta passagem, que é, se calhar nós temos andado a roubar tempo a algum relacionamento. Já pensaram nisso? Que nós estamos a dever tempo a alguém. É roubar. Deus diz para eu investir nesse relacionamento, que deve ser uma prioridade na minha vida. E eu tenho andado a roubar. E tenho andado a gastar o tempo de muitas maneiras que depois são vãs, porque eu não tenho estado a investir o tempo no sítio certo. E não se esqueçam que o bem maior que nós temos nesta vida é tempo. Não é dinheiro. É tempo. E o tempo passa e não volta. Então que tenhamos bem atenção se há alguma coisa que nós estamos a dever a alguém, paguemos. O que ficou para trás, não podemos fazer nada, mas a partir de agora andemos em dia com as contas, com o tempo, com a disponibilidade que damos às pessoas da nossa vida. Como eu vos disse, o principal motivo que nós devemos trabalhar, por isso não devemos furtar, é podermos sustentar nós e os outros. Vimos essa passagem também em Tessalonicenses. E eis o que o apóstolo Paulo diz aos crentes de Éfeso, quando a última vez que os viu, cara a cara, no livro dos Atos, ele explica aos anciãos da igreja: sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Lá estão as mãos, trabalhar com as mãos. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É para isso que eu trabalho. Para poder ajudar os outros que não podem, os enfermos, que estão doentes e não havia segurança social, e mesmo que hoje haja, há sempre necessidades que não é o governo que as deve suprir, somos nós, que estamos atentos e estamos perto. Eu trabalho para isto, para ajudar o outro. Porque amanhã posso ser eu precisar e o outro ajuda-me a mim. Olha que maravilha, hein? Então, um crente deve ser exemplo nisso. E por fim, a última coisa que ele fala é a questão da linguagem. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E aqui ligada à língua, esta questão da língua, vem: não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Porque nós podemos entristecer e muito o Espírito pelo que falamos e como falamos. E acho que podia falar aqui tardes e tardes e tardes sobre a língua, que é um mal terrível. Irmãs, como é que eu posso ter o Espírito Santo dentro de mim e falar coisas que destruam e magoem os outros? Como? Como é que desta fonte sai água assim tão suja? Eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim, então ele tem que me ajudar. E ele quer ajudar, eu é que às vezes não o deixo. Só palavra que for boa para promover edificação, para construir, não é para destruir, e que dê graça aos que a ouvem. Não é só palavras, às vezes nós não estamos a dizer nada de mal, mas é palavras que não interessam para ninguém, não está a construir nada. E não está a dar graça ao que está a ouvir. Não está a ajudar em nada a vida do outro. É só conversa. Às vezes conversa sem conteúdo. Que nós sabemos ser mulheres com o paladar da boca muito apurado para saber dizer quando é que a palavra é boa e quando a palavra é má. E calar-se quando não for. E isto da língua tem muito, muito que se lhe diga. E leiam Tiago quando fala do mal terrível, que fala que é tão má esta língua que é um membro que está no nosso corpo que contamina o corpo todo. E eu pergunto a mim mesma quantas das doenças que hoje em dia na sociedade há não são originadas pela língua. Porque a língua contamina o corpo todo. Porque nós falamos mal
por sermos azedas e amargas, por sermos rancorosas, por sermos maliciosas. Isso tudo depois contamina tudo o resto. A Bíblia assim o diz. E os médicos deviam fazer um estudo sobre isso, eu acho. Neste pacote da língua, ele começa a seguir a dizer uns frasquinhos de veneno terríveis que fazem parte deste pecado que nós temos que deixar. São todos venenos muito maus, mas têm todos graus diferentes. É o que diz a seguir, no 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia seja tirada de entre vós. Roupa para tirar. Amargura é indignação e mágoa. Aquelas mágoas que nós guardamos e indignações de alguém. Ira, vocês já sabem, é raiva e muitas vezes é chamado de mau feitio. É pecado, não é mau feitio, é pecado. A cólera é ressentimento, é grave, é aquela amargura que já ganhou raízes e já está bem espalhada no nosso coração. Gritaria é aquelas discussões acesas que às vezes podemos ter que não são próprias de um crente. Nós perdemos às vezes a razão por gritarmos. Porque a mesma coisa dita de outra maneira sortia um bom efeito e por gritarmos perdemos a razão. Blasfémias. Nós associamos a blasfémia em relação a Deus, mas aqui é em relação aos irmãos. São palavras abusivas contra alguém. Normalmente quando a pessoa não está presente. E malícia é rancor, é maldade. São palavras propositadamente más. É eu ter uma noção do que eu estou a dizer é mau sobre aquela pessoa, mas eu digo na mesma. Enquanto aqui na blasfémia pode ser uma coisa que sai no momento, saiu aquilo, a malícia é detalhada, é preparada, é para mim ainda pior, porque é consciente. Eu pensei e aquela pessoa fez-me isto e agora eu vou dizer que ela fez aquilo. Toda a gente, que é para saberem. Tínhamos muito cuidado. Isto tudo aqui é terrível, estas coisas têm que ser deixadas fora e temos que ganhar aquilo que a Bíblia diz para nós ganharmos aqui, que é no versículo 32. Ele está a dizer isto, as coisas deixai, e agora vou-vos ler esta versão do 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Bondosos e compassivos. É esta a roupa que nós devemos vestir. E abandonar esta da mentira, da ira, das palavras torpes, do furtar, desta malícia, destas coisas todas. Abandonar e vestir esta bondade e esta compassividade uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. A toda a gente. Temos que perdoar, como Deus nos perdoou em Cristo, exatamente. E terminamos. Já começámos tarde, mas foi mais ou menos rápido. E que nós aprendamos, irmãs, quando nós estamos aqui a destacar o pecado, não é porque o queremos priorizar ou porque o queremos dar-lhe importância imerecida. A importância que lhe queremos dar é para nós podermos o identificar e abandonar. Porque se eu tiver conhecimento que aquilo é pecado, eu posso abandonar. Agora, se eu achar que aquilo faz parte de mim, é a minha maneira de ser, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, através da verdade, chegarmos ao conhecimento da verdade. E a verdade é a Bíblia, ok?